Reviravolta, medida drástica tomada com Plata no Flamengo. Novidade aí sobre o Pedro, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, botão aqui embaixo, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like que é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. Toca aí, meu parceiro e minha parceira, tocou. Então vamos às notícias do Flamengo. Olha, ainda muito puto, gente, em função dessa expulsão do Plata na partida de ontem contra o São Paulo, que era para o Flamengo ter vencido o jogo. E agora, nos resta daqui a pouco secar a equipe do São Paulo contra o Santos. Já recebo a informação que o Neymar não vai pro jogo, porque o gramado é sintético e tal, o time na zona do rebaixamento, precisando do cara, porque eu sei que o Neymar não tá lá essas coisas, mas de repente ali, num lampejo, ele consegue uma jogada, sei lá, não vai jogar em razão do gramado sintético de plástico do Allianz Parque. Mas enfim, a culpa é do Flamengo, não vou terceirizar a culpa é do Flamengo. Não teve folga hoje no CT, sobretudo Plata. No CT em Urubu, o elenco do Flamengo inicia a preparação para a partida diante da equipe do Santos, que a gente vai torcer hoje, sou Santos desde criancinha, no domingo às 6h30 da tarde, horário de Brasília, no estádio do Maracanã. Lá o Neymar vai jogar, mas aí também, meu amigo, com o Neymar, com fulano, ciclano, Beltrano, que se dane, o Flamengo tem que vencer o Santos, fazer uma boa partida, não entregar paçoca para ganhar a equipe do Santos na Vila Belmiro, beleza? Ontem, após o jogo, o Samuel Lino, que vem recuperando a sua boa forma técnica, fez gol ontem, aliás, 2 gols, um não valeu, né? Em função da linha de impedimento, ele precisa prestar atenção nessa situação, que já é a segunda vez que ocorre, mas fez ali o gol dele, o gol da virada, fez o papel dele, de certa forma, encerrou o jejum, conversou com a Cazé TV e setores da mídia ali no geral após o jogo e falou o seguinte: foi um baque para mim que falei. Por quê? Porque todo mundo está passando por isso, esse momento. Às vezes você já passou por um momento assim de ficar sem fazer gol. Só que aqui no Brasil é muita informação, a mídia, o Flamengo é gigantesco. Então as pessoas caem matando, você tem que fazer gol todo jogo. Mas, cara, comentei com um amigo outro dia, estou me acostumando, já entendi, o brasileiro é assim, eles querem cobrar, eles querem ganhar e tá tudo bem. Principalmente a torcida do Flamengo, viu? A cobrança, ela às vezes até passa um pouco do ponto, de vez em quando. Mas no seu caso, não acho que passou do ponto, não. Eles são assim, eu continuo trabalhando, minha cabeça tá tranquila, eu sei que tudo é um processo. E está melhorando esse processo, acabei de chegar e as coisas vão melhorar ainda muito mais, disse Samuel Lino em entrevista, na realidade, a GE TV e não Cazé TV, como eu disse anteriormente. Flamengo é isso, ou é 8 ou é 80, né? O Plata mesmo, outro dia fez um gol, tem mais de ano aí, né? Já mais de um ano, acho, vai fazer mais de um ano, de cavadinha no Atlético, é elogiado. Agora, entrega paçoca, como ele entregou, né, na partida de ontem, evidente que ele vai ser criticado. O Samuel Lino completa: se amanhã eu voltar a jogar mal também vão falar de mim, é um processo, não é do dia para a noite, acabei de chegar, há 3 meses e meio eu estava em outro clube, jogando em outro campeonato, quero aproveitar o momento, não tem pressão nenhuma, tem. Toda vez que eu entro em campo, penso em desfrutar com a camisa do Flamengo, é um privilégio estar aqui. Essa declaração ele falou na zona mista da Vila Belmiro, que foi improvisada ali na coletiva de imprensa, onde se dá a coletiva de imprensa dos treinadores, beleza? Pessoal, a boa notícia que nós podemos tirar dessa partida aí do Flamengo contra a equipe do São Paulo é que o Carrascal, meia colombiano no Flamengo, não se queixou de dores na costela após o jogo contra o São Paulo. Entretanto, o entendimento é que o atleta ainda não está
100% na sua forma física, mesmo assim ele se colocou à disposição para atuar com a camisa do Flamengo. Foi convocado também para a seleção colombiana. Eu sei que o primeiro jogo da Colômbia é só no dia 15 e eventualmente teria tempo para ele se recuperar, mas não foi nada grave. Deve também estar disponível, estará disponível para a partida diante da equipe do Santos no próximo dia 9, no domingo, no Maracanã, beleza? Agora, o Flamengo o tempo inteiro, assim, Flamengo não. Eu não entendo, não consigo entender, com todo respeito, viu, determinados setores da torcida do Flamengo, algumas reações que eu vi nas redes sociais. Caramba! Que vontade é essa do São Paulo? São Paulo tinha que entregar o jogo, porque olha aí, o Palmeiras vai ser campeão. Roubaram os caras dentro da casa dos caras e os caras se entregaram para ganhar do Flamengo. Meu amigo, São Paulo não tem que entregar nada, não. Quem tinha que ganhar o jogo é o Flamengo. São Paulo tá certo. Se dane que vai ajudar o Palmeiras. São Paulo tem que pensar no São Paulo. São Paulo tem chance de chegar à Libertadores. Isso representa um ganho financeiro, isso representa um ganho esportivo. Não vamos transferir a responsabilidade da nossa instituição, que no caso é o Flamengo, para outras instituições. A mesma coisa hoje é o Santos. Ah, mas também o Santos não ganhou do Palmeiras. Se ganhar do Palmeiras é lucro, se empatar com o Palmeiras é lucro, se perder, o problema é do Santos, vai cair para a Série B. Nós temos que cobrar, é a nossa instituição, é o comportamento do nosso treinador e principalmente dos nossos jogadores, que foi em razão do comportamento deles, no plural, que o Flamengo não ganhou. Tem o singular, que é o Plata, que para mim é a peça fundamental para o empate, mas tem também a entregada de paçoca do primeiro gol. Aquilo ali, gente, cara, não é o treinador. Calma que eu vou descer a marreta no Felipe Luiz. Aquilo ali é jogador. Entende? O Royal cruzando, dando assistência pro... Tudo bem que aí o Felipe Luiz tem que rever e botar o Varela. E olha que eu nem sou um dos caras que mais ataca o Royal, mas cruzar na cabeça do adversário... Né? Aí, o meu grande amigo Léo José, do Coluna do Fla, traz uma informação aqui que para mim é absurda, para dizer o mínimo. A diretoria do Flamengo entende que as situações de Pedro e Plata são distintas. Internamente, a avaliação é que o camisa 9 demonstrava má vontade nos treinos, enquanto o equatoriano errou em um lance de jogo. Por isso, Felipe Luiz criticou um e defendeu o outro publicamente, mas, meu amigo, o Felipe Luiz foi para a entrevista coletiva e disse que foi sem querer. É lógico, gente, que o cara não entra em campo deliberadamente, propositalmente, premeditadamente, com o pensamento: eu vou ser expulso hoje, eu vou ferrar a minha instituição hoje. Mas a entrada dele foi temerária, foi imprudente. É lógico que ele tem culpa. E ainda tem episódios de saída aí pela cidade do Rio de Janeiro, que eu sei, o cara tá na folga dele, tá, mas, cara, um pouco de bom senso. Após uma derrota vexatória do Flamengo lá pro Fortaleza, com um time, porra, sem alma dentro de campo, o cara parece alheio à situação do time. Ah, perdeu, mas eu quero que se dane, eu tô aqui, ó. Isso não é motivo, essa expulsão,
para punição ou então para exposição do treinador. Gente, olha, eu achei que não. Eu vou aqui. Pior que você fazer, de repente, uma avaliação errada é você continuar nessa avaliação errada. Isso aí foi nem algo que eu verbalizei, mas eu achava que não. Internamente, mentalmente, eu achava que não. Não tinha falado isso ainda. Mas agora eu vejo que sim. Nós temos um treinador que é promissor, nós temos um treinador que tem tudo aí para figurar entre os grandes técnicos, nós temos um treinador que de fato desenvolve mecanismos ali para a equipe se tornar mais sólida defensivamente, criar oportunidades ofensivas. Não à toa, o Flamengo é o melhor ataque da competição, é a melhor defesa da competição. Todavia, temos um treinador que é paneleiro. Temos um treinador que tem os seus preferidos, que tem os seus protegidos, ou pelo menos aparenta ter. Porque vira uma entrevista coletiva e não quero saber se é situação diferente, a consequência é a mesma, prejudicar o Flamengo. Vir numa entrevista coletiva, falar que foi sem querer, falar depois, aí posteriormente essa resposta, ele foi perguntado sobre a outra situação e ele disse que ele, como treinador, está lá para defender os jogadores. Se você pode procurar na coletiva, não estou inventando a minha cabeça, não. Com o Pedro ele não defendeu, né? E aí, tomara que não. Tomara que não. Mas isso, eventualmente, pode causar até uma situação. O que o Pedro vai pensar? Porra, comigo me detonou. Com Plata, passa a mão na cabeça. Então, o cara tem um protegido dele. E aí, o Plata, ele é o tipo de jogador que, taticamente, ele entrega, assim, ontem, mas taticamente ele entrega para a equipe. Ele volta para marcar, ele atua muito sem a bola. Mas com a bola, salvo aquela decisão da Libertadores, salvo as casquinhas que ele dá ali, né, para, enfim, eventualmente dar um passe, alguma coisa, o número de chutes a gols do Plata é ínfimo. É ridículo. Em 24 jogos, 13 como titular, são 4 gols e 1 assistência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o Plata, ele não é barrado nunca. Sabe por quê? Porque aos olhos do Felipe Luiz, o Plata, como um atacante, ele ajuda demais a equipe quando o Flamengo não é o portador da posse de bola. E ele já falou isso em entrevista coletiva. Ele já deu uma declaração no sentido de que, por vezes o torcedor, ele vê muito ali a bola, mas não vê que o jogador está se entregando quando o time não tem a bola. Eu sei, Felipe Luiz, mas você tem que ter um equilíbrio. Não adianta o cara se entregar, o cara correr o tempo inteiro para realizar uma marcação. E a passagem de pano do Felipe Luiz para o Plata passa muito por isso também, porque foi uma ação que ele estava sem a bola, tentando recuperar a posse de bola no campo do São Paulo. Mas não adianta ele fazer isso se o cara não dá assistência, se o cara não faz gol. É preciso, no mínimo, ter o equilíbrio. O Pedro, por exemplo, apesar dele não ser tão participativo sem a bola, e ele está sendo a partir de agora, ele voltou a ser, e à época eu dei razão ao Felipe Luiz pelo esporro que ele deu no Pedro, porque de fato, sem a bola, um comportamento absurdo, displicente, mas ele está sendo. O Pedro entrega gol, 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 assistência, assistência, gol, gol. Então por que pesar a mão com um e passar pano em outro? Então sim, para mim o Felipe Luiz pode até não ser paneleiro, mas ele está assumindo atitudes paneleiras, atitudes de que ele tem os seus preferidos. O Juninho, por exemplo. O Juninho é ruim, o Juninho... O cara não entra nunca.
O Vinha mesmo, que eu acho que já até falei aqui, o Ayrton Lucas entrega para a equipe o Alexandre, mas o Vinha também nunca. E é normal que você tenha 3 laterais esquerdos na equipe, eventualmente você não vai usar um terceiro, principalmente se o primeiro e o segundo da lista estiverem disponíveis. E aí, um grande dublador, que é o Gustavo Machado, fez a leitura labial do Felipe Luiz após a expulsão do Plata e ele esboçou uma reação fria, assim, sabe? Vambora, entra 3 aí, vamos mudar o esquema, sabe? Nenhuma insatisfação ali com a expulsão do jogador. A gente lembra, é verdade, da expulsão do Plata no jogo contra o Estudiantes, que foi injusta, mas a gente precisa ratificar também que ele poderia ter sido expulso antes, pelo mesmo tipo de entrada que ele deu no Arboleda ontem. Ele dá esse tipo de entrada no atleta do Estudiantes. Você pode rever o jogo que você vai ver. E a arbitragem ali, meio que o lance vai seguindo e é feita uma vista grossa para ele. Então já não é a primeira. Aí, chega na rede social, não sei, tem um rapaz aí que conversa com o Plata no direct, no Instagram, perdoe que eu não lembro o nome do rapaz, ele falou que tá mal mentalmente, que vai melhorar. Pois é, mas aí você deixou todo mundo mal mentalmente, eu mentalmente, todo mundo, né? Reconheço, gente, não estou aqui a desprezar as questões psicológicas, eu sou um cara super favorável à terapia, ao psicólogo, não nego isso, mas para mim essa atitude que ele teve ontem transcende isso. Não é só isso. Não é só isso. Você, uma expulsão em cima do zagueiro que estava portando a bola no campo de defesa. É uma imprudência, assim. Aí tá aqui, ó. A diretoria do Flamengo, o Mauro César, grande Mauro César, considerou a expulsão do Plata como uma decisão estúpida do jogador. Assim que acabou o jogo, havia a decisão de aplicar uma multa nele. Então, assim que acabou o jogo, havia a decisão de aplicar uma multa nele. De repente, ele com os ânimos mais aflorados, tinha essa decisão. Mas aí vai o treinador na coletiva e joga um balde de água fria na decisão. Estava iminente de ser tomada. Dizendo que foi sem querer, dizendo que ele está lá para defender o jogador, dizendo que sempre que um jogador se entrega, o Felipe Luiz, ele valora muito mais o cara que marca, muito mais o comportamento do atleta sem a bola do que o comportamento do atleta com a bola. Eu já reparei isso. Talvez isso seja até uma situação que ele adquiriu com o Simeone, que também é assim. Mas ele precisa entender que tem um jogo sem a bola e tem um jogo com a bola. Você vê que ele não critica situações que o atleta erra com a bola ou eventualmente tentando realizar uma marcação. Agora, se o atleta deixa a desejar sem a bola, que foi o caso do Pedro, né? O Plata já foi multado nesse ano pela diretoria do Flamengo em 20% do salário por faltar a um dia de tratamento quando estava no departamento. Eu nem sabia disso. E agora, ao que tudo indica, pelo menos a informação de momento, é que a diretoria vai multar o Plata pela conjuntura, pela expulsão contra o Racing e pela expulsão contra o Santos, e tem de ser multado. Bom, Pedro fará uma radiografia nesta semana para saber como está o andamento da consolidação da fratura que ele sofreu no Unal, que é um moço que tem aqui no antebraço. Na quarta-feira, o atacante começou a fazer corrida leve no campo, ainda sem bola. A maior parte da recuperação dele é na fisioterapia. Tá? Então, vamos observar a situação aí do Pedro. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.